Mais da metade da vida do paraibano José Antônio foi dedicada às ferrovias. Ele participou da construção e operação do Trem do Sertão, que até os anos 80 teve papel importante no desenvolvimento econômico regional. Por meio dessa ferrovia, uma importante fábrica de cimento recebia matéria-prima e escoava a produção para a capital João Pessoa e as cidades do Recife e Natal. O ferroviário hoje tem 61 anos e consegue ver uma linha do tempo passar diante dos próprios olhos quando o assunto é transporte sobre os trilhos. Nós trabalhávamos com transporte de passageiros e carga ao mesmo tempo naquela época. A prioridade durante o dia era para o transporte de passageiros. Após as 20 horas, nós fazíamos o serviço de licenciamento do transporte de carga. Infelizmente, vimos foi o fechamento de algumas unidades. Não sabemos o futuro que nos reserva. Sabemos que estamos lutando para manter a ferrovia viva e beneficiando a população, fazendo seu trabalho social, conduzindo as pessoas mais rápido, com mais segurança. E ao mesmo tempo estamos lutando para que sejam reativadas as demais unidades. Dados da ANTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, indicam a existência atual de mais de 40 mil trabalhadores diretamente envolvidos no transporte de cargas. Muitos deles têm lembranças de trajetos que deixaram de existir décadas atrás, como a linha da Grota, um importante elo de ligação no centro-norte baiano. O coordenador do Sindiferro dos estados da Bahia e Sergipe, Antônio Eduardo Nascimento, escolheu a profissão a partir de experiências na infância. Morando numa cidade onde passava a estrada de ferro de Nazaré, morava em Botuípe. E na época, eu ainda criança, pegava trem com destino a Salvador, mais precisamente a Nazaré, e de lá para São Roque do Paraguaçu, onde pegava o navio João das Botas para ir para Salvador. Esse trajeto fazia justamente com o meu pai. Os comerciantes faziam intercâmbio, levando e trazendo mercadoria. Era um movimento intenso, onde a ferrovia era pujante, e além da linha Salvador-Monte Azul, onde também tinha trem de passageiro, trem de carga, inclusive conduzindo, descendo para Salvador, tinha um vagão de boi, onde trazia gado para levar para São Félix e diante. Hoje, muitos trabalhadores da categoria se enxergam como sobreviventes. O Manuel Cunha Filho foi o fundador, 42 anos atrás, do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário e Metroviário dos estados da Bahia e Sergipe. E, na opinião dele e de muitos colegas, o cenário atual representa um risco para a profissão. Vejo hoje uma degradação imensa na ferrovia, desde que fui admitido até a presente data. Depois da privatização, o caos chegou a cada vez mais, quando as instituições e as empresas brasileiras tentam acabar cada dia com a empresa. Só que o processo é longo, porque a ferrovia, como diz, é uma estrutura muito grande, e aí não conseguiram ainda hoje, até hoje, acabarem com o sistema de transporte ferroviário. Todo o caminho desse meio de transporte que chegou no Brasil no século XIX e está relacionado intimamente à industrialização é estudado em pesquisas como o projeto Memória Ferroviária, coordenado pelo professor doutor Eduardo Romero de Oliveira da Unesp, através do grupo de pesquisa Cultura e Sociedade. O pesquisador defende que, apesar da falta de modernização e declínio de investimentos, não ocorreu propriamente uma política de desmonte no setor. Surge na impressão atual, por alguns, de que há um desmonte. Na verdade, primeiro de tudo, é uma leitura brasileira de um processo de transformação no uso dos meios de transporte a partir de meados do século XX. Brasileira porque ela continuou existindo em vários países, mas a partir dos anos 50, metade do século XX, em vários países, ela deixou de ter o peso que ela tinha quando ela foi criada. Ela passa a priorizar a carga. Ela vai aumentar o transporte de carga de longa distância e aumenta-se de fato o número de tonelagem TKU por quilômetro durante os anos 70. Entre os anos 1940 e 1970, o carvão foi substituído pelo diesel, o que, em tese, representaria a modernização da frota, mais eficiência energética e rapidez nos trens. O professor Eduardo Romero explica que a substituição no combustível também trouxe um novo momento do transporte ferroviário no Brasil. Com predominância do diesel
do que da Maria Fumaça, e aí vem novamente a imagem das músicas falando aquela Maria Fumaça que o trecho fecha e a locomotiva deixa de funcionar, a Maria Fumaça. Sim, porque eles passam a alterar a tecnologia e transformam aquilo que é o uso de uma máquina de transporte a vapor, o uso de uma máquina a diesel, porque você vai ter maior disponibilidade de diesel, de combustível, do que de carvão, que era importado, uma boa parte, e era oneroso. Mas a mudança não foi suficiente para reverter o declínio do transporte ferroviário de passageiros. Linhas importantes, a exemplo da que ligava capitais nordestinas, foram desativadas, ajudando a consolidar a ideia de que o transporte como um todo ia de mal a pior. Nesse contexto, a Refesa, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, foi um capítulo à parte na reorientação política para o transporte sobre os trilhos. O objetivo da estatal, criada em 1957, era administrar o tráfego nas estradas de ferro brasileiras. Mas pouco tempo depois, o abalo orçamentário já era sentido, levando ao fechamento. Everaldo Chaves, que era funcionário antigo, foi transferido para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU. Ele ainda lembra da derrocada da empresa. Mas o que era sinônimo de progresso passou a ser, lamentavelmente, alvo de sucateamento e abandono. A ferrovia sofreu um brutal processo de desmonte. A Refesa foi fatiada, precarizada e extinta oficialmente em 2007, após anos de desinvestimento deliberado. Entre as bandeiras dos ferroviários está a restituição de direitos perdidos após a redistribuição para outros órgãos. Em 2025, a mobilização pela tabela salarial original chegou ao Congresso Nacional, por meio de um abaixo-assinado. O ferroviário Paulino Rodrigues de Moura migrou da Refesa e hoje trabalha na Ferrovia Centro-Atlântica, responsável por conectar 7 estados e o Distrito Federal. Ele comenta os anseios dos trabalhadores. Foi uma decepção esse processo de desestatização. O que lutamos é para que o governo restatize as ferrovias e esteja na mão do governo federal, que nós sabemos do potencial que é um transporte em um país continental como o nosso. O retrato do abandono pode ser visto ainda hoje em diversos estados, nos chamados cemitérios de locomotivas e vagões. São espaços com mato por todos os lados e que, às vezes, no meio do nada, lembram que um dia o maquinário serviu para o transporte. O cenário que, ao mesmo tempo, desperta medo e nostalgia, já chamou a atenção de autoridades e, em Rondônia, por exemplo, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública em 2025, exigindo a revitalização do lugar. Fábio Barbosa é presidente da ANPF, Associação Nacional de Preservação Ferroviária, entidade sem fins lucrativos criada em 2001. Ele olha com preocupação para situações como essa. Empresa privada, ela trabalha com aquilo que dá retorno financeiro para ela. O que não dá, ela desativou, literalmente abandonou. Em alguns casos foram devolvidos para o governo, em outros casos nem devolvido foi e estão abandonados e furto de trilhos, dormentes, invasão de área, enfim, é o que acontece. Poucas locomotivas ou poucos vagões de passageiros, eles foram reutilizados para trens turísticos, mas assim, num número muito pequeno. Já os vagões de cargas, muitos foram sucateados e o próprio governo federal, as concessionárias, elas com autorização do governo federal, até por questão de concessão, eles leiloaram e venderam como sucata, fazendo caixa pela própria empresa ou alguns casos que o próprio governo federal acabou, a União, né, acabou vendendo em leilão. Mas depois de olhar para o passado e nos voltarmos para o presente, é possível dizer que o transporte ferroviário entra realmente em uma nova era? De acordo com a Superintendência de Concessão da Infraestrutura da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Brasil tem mais de 32 mil quilômetros de ferrovias. Dados da agência apontam que cerca de 2.100 quilômetros de ferrovias estão em construção, em pelo menos 7 projetos. De acordo com a NTF, o ideal seriam 52 mil quilômetros de extensão, compatível com as distâncias entre os centros produtores e consumidores. Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes, lembra que os desafios ainda são muitos para o Brasil entrar nos trilhos. Malha ferroviária brasileira, se é que podemos chamar de malha, né, pelas situações até diferenças de bitola, tudo isso. Hoje,
nominalmente temos 30 mil quilômetros de ferrovias, mas esses 30 quilômetros são nominais, porque operacionalmente estimam-se aí 10 mil quilômetros de ferrovias operacionais. Então 20 mil estão abandonadas ou subutilizadas. E também é o seguinte, nesses 10 mil há uma baixa capilaridade, né? Nas áreas produtivas, por exemplo, do centro-oeste brasileiro. Não há ferrovia no norte, o nordeste praticamente não tem ferrovia. Então isso é ruim. Então a malha é fragmentada e desconectada, né, concessões isoladas, sem a interoperabilidade física operacional. Precisamos de terminais intermodais logísticos importantes que possam também fazer toda essa parte de intermodalidade e multimodalidade com hidrovias e rodovias. Então, estimular e participar mais em termos regulatórios do direito de passagem, que eu bato muito nessa tecla. Ainda nesta série de reportagens, o peso das ferrovias no Plano Nacional de Logística e novos projetos enfrentam entraves em um campo de batalha silencioso, nas áreas de preservação permanente e nas reservas indígenas. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia. O Plano Nacional de Logística, PNL 2035, foi apresentado oficialmente pelo governo no ano de 2021 e funciona como bússola para estratégias que impulsionam o desenvolvimento do país. O modal ferroviário passou de coadjuvante para protagonista, porque a participação dos trens no transporte é a que mais cresce relativamente comparada aos outros modais, como afirma Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes. Ele entende que pode haver uma participação do modal ferroviário, passando dos atuais 21%, mais ou menos, para 35% a 40% da matriz de transporte, com um processo de descarbonização e eficiência, redução dos custos logísticos, desenvolvimento regional. Mas para isso tudo acontecer, realmente tem que haver um planejamento integrado, planejamento sistêmico, onde haja uma clareza em todas as fontes de financiamento dessas ferrovias, não somente com dinheiro privado. Não tem que haver o dinheiro público. Sem isso, não vamos avançar. Também no ano de 2021, o Marco Legal das Ferrovias foi sancionado. A grande transformação atende pelo nome de Regime de Autorização para a Construção e Operação de Ferrovias, substituindo o modelo tradicional de concessão. O professor doutor da Unesp, Eduardo Romero, explica que a lei abriu as portas para a iniciativa privada, que agora pode propor e construir ferrovias por conta própria, por meio de um processo de autorização direta. O que é o marco legal? É quando ela atualiza uma política de transporte que começa em 73, como disse, digamos, ela fica desatualizada nesse meio do caminho e atualiza a Lei da Ferrovia de 14.273, 2021, ela atualiza as formas de funcionamento dessa ferrovia, que é, como eu disse, uma ferrovia de commodities, que ela transporta commodities com operadores da iniciativa privada e que, digamos, se sentem mais à vontade negociando de diferentes formas o processo e a flexibilização dos negócios para quem e para onde eu transporto. E eu tenho que ter flexibilidade para negociar e para agilizar, para rapidamente construir e fazer operar, ao mesmo tempo, rapidamente desoperar. Então, o que a lei vai permitir é, digamos, atender melhor esse mercado dinâmico de empresas privadas que transportam e, ao mesmo tempo, negociam com o agronegócio de maneira rápida. Então, o grande clientela dessa ferrovia, ela é o agronegócio, com algumas exceções, a notória eu falei, a do minério de ferro, e algumas exceções de combustível, mas o grande clientela é o agronegócio. O setor ferroviário também tem sido beneficiado pelo modelo de renovação antecipada, executado há quase uma década. Os contratos de concessão que estão perto de vencer são prontamente renovados para evitar a interrupção dos serviços, garantindo a continuidade da operação. Em contrapartida, são exigidos investimentos pesados em infraestrutura e o resultado foi a retomada de obras, como analisa Oliver Girard, sócio-diretor da Macroinfra,
empresa de consultoria estratégica especializada nos mercados de infraestrutura e logística de transporte. Primeira vez em muito tempo que nós temos tanta obra de ferrovia sendo construída ao mesmo tempo, né? Nós temos lá a FICO sendo construída entre Mara Rosa e Água Boa, nós temos a Transnordestina sendo construída, nós temos a Rumo expandindo a sua ferrovia Ferronorte, né? A Rumo Malha Norte, de Rondonópolis até no primeiro momento Campo Verde, depois indo até Lucas do Rio Verde. Nós temos a FIOL sendo construída até Barreiras e terminando no primeiro trecho até Caetité, mas já construindo também o segundo trecho até Barreiras. Então, ou seja, nunca nós tivemos tantas coisas sendo construídas ao mesmo tempo. Isso é muito positivo. E um dos grandes sucessos que foi justamente o fato de você fazer uma troca nas concessões, nas renovações das concessões, aonde o setor privado ficava responsável por construir ou ampliar a concessão atual, ou construir novas ferrovias em outros lugares, em contrapartida da renovação da concessão. Então, foi o caso, por exemplo, da Ferrovia do Carajás e da Vitória Minas, onde a Vale se comprometeu a construir a ferrovia, a FICO, né, entre Mara Rosa e Água Boa, com recursos próprios, como forma de contrapartida para a renovação da concessão. Isso facilita bastante, porque você já, digamos assim, que já vira um dinheiro carimbado, que se você fizesse, ao invés disso, falasse assim, não, vamos aumentar o valor da outorga, por exemplo, que a Vale tem que pagar, e nós vamos construir a FICO, nós, estou falando do governo, provavelmente esse dinheiro, ele não seria mais um dinheiro carimbado, ele sumiria, né, dentro de todas as necessidades do Tesouro Nacional, né, e acabaria não sendo aplicado diretamente, o que atrasaria muito a construção. Dados do Observatório Nacional de Transporte e Logística reforçam que o modal rodoviário está sobrecarregado. Por outro lado, as ferrovias tiveram o melhor desempenho em quase 20 anos, alcançando mais de 150 milhões de toneladas úteis em 2024. De acordo com a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, ANTF, e do Ministério dos Transportes. O retorno de projetos que não saíam do papel há décadas também é explicado pela necessidade de integração no chamado transporte intermodal, como lembra o especialista em transporte ferroviário Fábio Barbosa. Precisa tirar mais caminhões das rodovias, fazer uma integração, a intermodalidade é extremamente importante para o transporte de carga. Então, os caminhões eles podem trabalhar em trechos curtos, enquanto as ferrovias em trechos longos. Isso é bom para os caminhoneiros, bom para a ferrovia, bom para o país, bom para a economia, bom para as estradas, enfim, é bom para a mobilidade, porque o excesso de caminhões hoje nas estradas é terrível, né? Principalmente, a gente pega aqui na região sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas, enfim, é terrível a quantidade de caminhões que atrapalha a mobilidade hoje. E por falta de ferrovia, por falta de transporte de longo percurso para carga, né? Nos dias de hoje, a cooperação internacional tem papel decisivo no setor ferroviário brasileiro. A Política Nacional de Ferrovias tem sido apresentada para parceiros como a União Europeia e, no caso de outros, como a China, um acordo de cooperação já foi assinado em julho de 2025 para a construção da ferrovia bioceânica, ligando os portos de Ilhéus, na Bahia, ao de Chancay, no litoral do Peru, para facilitar o escoamento da produção brasileira para o mercado asiático, como informa o professor da Unesp, Eduardo Romero. A gente está falando de cadeias globais, está falando de fornecimento para mercados continentais, dos quais uma ferrovia como essa, a gente voltando falando do futuro, por exemplo, vai encurtar uma volta de navio por 10 dias pelo Canal do Panamá. Toda essa ferrovia está associada às cadeias globais de transporte, logística. Não por acaso, toda a negociação que está tendo, por exemplo, com o caso da China e a construção de vias que atravessam, de propostas que tratam tanto conexão com portos no Chile, quanto no Nordeste, Norte, que chegam e vão para o Peru, que entram em portos no Peru e que seriam conectados por linha ferroviária 4.000 quilômetros, exatamente conectando com o Pará, conectando com a de Ferrogrãos. Então você cruzaria o país para que a saída dessa carga da ferrovia não tivesse que descer de Palmas para sair pelo Porto de Santos, mas ela atravessasse o continente e saísse pelo Peru.
As chamadas ferrovias estruturantes com aportes estrangeiros têm a missão de encurtar distâncias para exportação, barateando o transporte e facilitando as transações para o escoamento, como ainda explica o professor Eduardo Romero da Unesp. Tem um outro projeto equivalente que conecta o Porto de Paranaguá com o Porto do Chile de Antofagasta. Por que de Antofagasta? Porque aí você conecta açúcar, que aí a clientela é diferente. Uma coisa é grãos, a outra é de açúcar, que vem do Sudeste, com o Porto do Chile. Antofagasta é a saída de silício. A bateria dá uma demanda muito alta. Eles tiram da onde? Das minas do Chile. E a ideia é eles conectarem. Eles já têm uma conexão. Já existe a ferrovia Chile, Argentina e existe Brasil no Paraná. Só que não tem no Paraguai. Então só está faltando um trecho para eles fecharem a conexão entre o Paraná e o Porto de Antofagasta. Por quê? Porque aí você também atravessa o continente. Veja, se eu estiver em cima e estiver embaixo, adeus Canal de Panamá. Pelo menos por ponto de vista do nosso commodity. Ele passa para outros produtos, mas o nosso commodity, o commodity do Brasil, você não precisa mais, os chineses não precisam mais engolir a tarifa e o custo do Paraná, porque aí tem que esperar, demora, tem que ficar na fila para ultrapassar, tem 10 dias de navio, é custo de aluguel, de container, é custo de tudo, você está encurtando e fica mais barato. Para atrair investidores estrangeiros, é necessário um ambiente regulatório moderno e previsível. Mas isso não é tudo, como aponta Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes. Já grandes fundos já se mostraram interessados. Agora, recentemente, os chineses têm demonstrado interesse em projetos, inclusive da Ferrogrão. Então, existem possibilidades dessa situação. Isso é bom ou ruim? Ora, isso depende muito de toda a situação, o ambiente que possa favorecer a entrada desse dinheiro, né? Um ambiente regulatório, seguro e transparente, com segurança jurídica, com estabilidade política, você possa oferecer modelagens estruturadas, projetos estruturados com real viabilidade econômica, mostrando todos estudos importantes para atrair esse capital, aperfeiçoamento do marco regulatório atual lá, da Lei 14.273 de 2021, que é o novo marco das ferrovias, isso é muito importante. A integração dessas políticas todas com o comércio exterior, acessibilidade aos portos, que é uma grande deficiência que tem no Brasil hoje, o acesso aos portos das ferrovias, com vários gargalos, o maior porto do país que tem as ferrovias chegando, tem grandes problemas de gargalo. O programa ProTrilhos, no ano de 2022, já havia recebido 89 propostas privadas para ferrovias, um ano após o lançamento do novo Marco Legal Ferroviário. E em junho de 2025, a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário destacou a criação de um banco de projetos técnicos. João Paulo Seabra, para a Rádio Educadora da Amazônia. O povo indígena Arapiuns, presente no oeste do estado do Pará, sofreu historicamente impactos severos da colonização, missionários e disputas territoriais. O temor atual dos mais de 2.000 indivíduos é a construção de ferrovias que devem passar perto de suas áreas oficialmente protegidas. Auricélia Arapiuns faz parte da coordenação do Comitê Gestor de Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, criado em 2023. A liderança do Baixo Tapajós afirma que a discussão de grandes projetos de logística na Amazônia é importante no contexto em que o mundo sente os efeitos das mudanças climáticas. Isso nos causa indignação, isso nos causa medo, isso nos causa preocupações para o que pode ocorrer. Fazer essas ferrovias para quê? Né? E é lógico que não é pensando nas populações, é lógico que não é pensando no desenvolvimento da população local que será afetada, é pensando na expansão do agronegócio. Então, quando se pensa na expansão do agronegócio, a gente já vem automaticamente o desmatamento que o agronegócio causa. Né? Não há uma consulta aos povos indígenas, às populações tradicionais, mas mais do que consulta, é necessário também que tenha o consentimento, porque não basta só consultar.
Os direitos indígenas no Brasil são assegurados pela Constituição de 1988 e garantem o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas por povos originários e a consulta na elaboração de projetos que afetam esses territórios. Mas a expansão de grandes empreendimentos de infraestrutura tem gerado tensões socioambientais crescentes. Euesh Opt-Uará é diretor executivo da Associação Terra Indígena Xingu e olha com receio a violação dos direitos. Existem graves preocupações quanto à observância dos direitos constitucionais dos povos indígenas, principalmente quando se trata sobre o direito à consulta prévia, livre e informada, que muitas vezes esse avanço não respeita e acaba passando por cima desses direitos. Ambientalmente, os projetos de infraestrutura como ferrovias têm potencial de causar impactos grandes, impactos severos, fragmentando territórios, ampliando o desmatamento e abrindo caminho para invasores e atividades ilícitas, além de afetar irreversivelmente a sociobiodiversidade. E culturalmente, há risco de ruptura de modos de vida, deslocamento forçado, erosão de práticas culturais, comprometimento da segurança alimentar das comunidades. Os indígenas brasileiros já se posicionaram desfavoráveis à construção da Ferrogrão, uma ferrovia de 933 quilômetros para ligar o Mato Grosso ao Pará, com o objetivo de escoar a produção agrícola do Centro-Oeste. De acordo com Euesh Opt-Uará, as grandes obras não representam um desenvolvimento para os povos originários, porque eles possuem formas próprias de organização e economia. Em relação à audiência pública, que reúne interessados nos projetos, governos estadual e federal, além da população, o advogado alerta que ela representa apenas uma mera formalidade. Na maioria dos casos recentes, o papel do Estado e das empresas nos processos de consulta tem sido marcado por insuficiências e violações. A consulta, muitas vezes, é realizada como uma mera formalidade, sem garantir o tempo, os meios e o formato adequados definidos pelos próprios povos. A escuta frequentemente se restringe à apresentação de projetos já definidos, com pouco espaço para influência real das comunidades, caracterizando o que a literatura denomina consulta de fachada ou consulta simulada. O caso da Ferrogrão, por exemplo, é emblemático. Avança sobre áreas de usufruto exclusivo, enfrenta forte resistência das comunidades afetadas e está judicializado por violar direitos constitucionais e tratados internacionais. O conceito de desenvolvimento para os povos tradicionais indígenas difere radicalmente da visão hegemônica, que é marcada por indicadores econômicos e infraestrutura material. Para os povos indígenas, desenvolvimento está intrinsecamente ligado ao bem viver, à autonomia, à manutenção dos territórios, línguas, práticas culturais e ao equilíbrio socioambiental, tanto pela Constituição Federal quanto pela Convenção 69 da OIT, que muitas vezes são desconsiderados. Essas ferramentas importantes são desconsideradas. Para muitos especialistas, enquanto o país traça planos ambiciosos para os trilhos, são desafiantes os entraves ambientais, legais ou logísticos que dificultam a concretização das empreitadas. Por meio do site da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, é possível acompanhar o andamento dos projetos ferroviários. São 6 etapas que começam com os estudos e plano de negócios, passando pela escuta dos envolvidos, avaliação jurídica, edital, leilão, até a assinatura do contrato. Oliver Girard, sócio-diretor da Macroinfra, afirma que esse processo ainda é considerado lento. E existe, claro, problemas ambientais, problemas jurídicos. Um dos grandes problemas que nós temos aqui é que nós temos um cenário de infraestrutura de terceiro mundo, se a gente pode dizer assim, mas nós temos uma legislação ambiental de primeiríssimo mundo que nem as grandes potências mundiais têm. Então, por qualquer motivo, pode-se barrar o avanço de uma obra e suspender tudo, que na verdade, quando você não depende de tantas burocracias estatais e, sobretudo, dos recursos
recursos financeiros, vai mais rápido. Enquanto quando você faz você autoriza a construção via autorização, você primeiro já não tem que pagar uma outorga. E quem solicita autorização, ele já faz responsável por todos os estudos, todos os projetos, todo o EVTEA, justamente toda essa parte de obtenção de licenças. Tudo isso é muito mais rápido, muito mais ligeiro no setor privado do que no setor estatal. Então esse é o grande diferencial. Para a construção de ferrovias no Brasil, o licenciamento ambiental é obrigatório e deve ser regulado por órgãos como o IBAMA nos empreendimentos que afetam mais de um estado. Oliver Girard, da Macroinfra, comenta a importância do instrumento e ainda explica por que as ferrovias são consideradas meios de transporte sustentáveis. Olha, esses interesses eles passam, você tem que conciliar para você fazendo um bom estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental e jurídico prévio a você, de fato, colocar o projeto, a concessão em editais. Ou seja, um bom EVTEA-J, que é o que a gente está falando aqui, ele tende a solucionar isso. Vai haver sempre resistência ambiental, né? Existe um pensamento errôneo que a ferrovia ela é prejudicial ao meio ambiente. Eu acho que é justamente o contrário, tendo em vista que a ferrovia permite a retirada de milhares de caminhões das estradas e todo o consumo, né, e a produção de CO2, o consumo de combustíveis e a produção de CO2 é bem menor numa ferrovia do que você ter numa rodovia. Além do que, mesmo em regiões onde você tem mata fechada e que você vai abrir por conta de uma ferrovia, você tem que levar em consideração que se ao invés da ferrovia você colocasse uma rodovia, você permitiria ter um efeito de espinho em peixe, né? Ou seja, aquele efeito onde você tem uma quantidade de pessoas trafegando nas rodovias que começam a ter a necessidade de colocar postos de gasolinas, colocar borracharias, e aí colocar hotéis, restaurantes, e aí a partir disso começa a se fazer estradas perpendiculares, né, para ir um pouco mais adiante para ter uma casa, aí começa a se fazer desmatamento para fazer uma nova comunidade, e quando você vai ver, você já tem ali no meio da floresta amazônica uma quantidade muito grande de comunidades e rodovias perpendiculares, depois rodovias paralelas, que é o efeito que aconteceu na BR-364 ali em Rondônia, entre Vilhena e Porto Velho. Foi exatamente esse efeito, o efeito de espinha de peixe. Então, a ferrovia não. A ferrovia, como ela não permite o fluxo, digamos assim, de pessoas por dentro dela, né, porque ela é praticamente para ferrovia de cargas, você não tem esse impacto na natureza. Em nota, a assessoria jurídica do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários do Nordeste defende a articulação entre governo, empresas e populações tradicionais com a atuação do Estado como mediador entre as partes. Ainda de acordo com a assessoria jurídica, o atual modelo, em muitos casos, tem favorecido a hipertrofia dos interesses econômicos das concessionárias, marginalizando os direitos das populações impactadas. Para evitar embargos e conflitos judiciais, é necessário um processo de diálogo mais transparente. Também por meio de nota, a ANTF adverte que entre os principais riscos em não se avançar com projetos ferroviários estão maior custo logístico, maior custo ambiental e aumento do custo país. O custo logístico no Brasil é superior à média internacional, o que reflete diretamente no chamado custo Brasil e afeta a competitividade dos produtos nacionais. A associação ainda entende que o agronegócio tem crescido em ritmo superior à expansão ferroviária, o que cria um descompasso entre oferta e capacidade de escoamento, afetando diretamente os preços e a eficiência da cadeia produtiva. Por fim, a nota ainda defende que os projetos ferroviários passem a ser elegíveis a financiamentos vinculados ao Fundo Clima, dada sua reconhecida contribuição à sustentabilidade ambiental, à redução de emissão e à logística de baixo carbono. João Paulo Seabra, para a Rádio Educadora da Amazônia. No ano de 1980, o setor ferroviário brasileiro era sinônimo de prejuízo, com trilhos e material rodante obsoletos. Mesmo assim, o maranhense Emanuel Leite, com 21 anos de idade na época e recém-formado na Escola Técnica do Maranhão, foi um dos recrutados para a construção de uma nova empreitada na Amazônia. Ele conta como foram os dias de trabalho para ajudar a tornar realidade a Estrada de Ferro Carajás,
considerada uma das principais rotas de escoamento mineral. Iniciamos a construção da ferrovia, foi um momento muito de aprendizado, né? Foram 2 anos de construção em ritmo acelerado. Passamos por muitos desafios, momentos difíceis, momentos alegres, como toda a construção de ferrovia. Na época, praticamente era um desbravamento da floresta amazônica, né? Que era aqui do lado do Maranhão, Pará. A gente tinha contato com animais selvagens, onça, capivara, cobras. Trabalhávamos dia e noite no processo que chamava-se frente de obra, onde tinha um alojamento, e a gente ia para esse alojamento, passava uma semana lá na frente de obra fazendo o quê? Fazendo posicionamento de vagões para descarga de brita, para descarga de dormente, descarga de trilho. Também do estado do Maranhão e procurando melhorar de vida, José Santana saiu do interior há 22 anos com direção ao município paraense de Parauapebas, onde fica localizada uma das maiores minas de ferro do mundo. Foram 16 horas de viagem, que é repetida todos os anos quando ele volta para a terra natal e revê os parentes. O meio de transporte utilizado é o trem da Estrada de Ferro Carajás, que em muitos casos substitui o ônibus por ter tarifas mais baixas. O José ainda lembra a primeira experiência no trajeto. Foi uma experiência única, de onde saí da Baixada Maranhense da cidade de Arari com destino a Parauapebas, Pará, juntamente com minha mãe, meu pai, meus 5 irmãos, em busca de condições melhores. Foi uma experiência única, né, da viagem, e junto comigo veio também o sonho, né, de dias melhores. Nos instalamos, graças a Deus, conseguimos chegar onde queríamos, e esse trem é de suma importância para a nossa região, porque é onde ele transporta sonhos, né? Eu digo assim, né, que transporta sonhos, né? A ferrovia administrada pela mineradora Vale completou 40 anos em 2025 e transporta passageiros de forma regular entre o Pará e o Maranhão, batendo recorde de 423 mil pessoas somente no ano passado. A última antecipação da concessão acertada com o governo federal foi em 2020, e para isso a empresa precisou apresentar contrapartidas que são investimentos na ferrovia. Como informa o diretor de operações da Estrada de Ferro Carajás, João Silva Júnior. A Estrada de Ferro Carajás também é muito importante na jornada de descarbonização da Vale, que tem meta de ser carbono neutro até 2050. Para isso, a Vale vai passar a usar em um trecho de Açailândia 3 locomotivas elétricas da Wabtec, que deverão ser entregues até 2026. Somente com o uso desses trens, a Vale deve economizar 25 milhões de litros de diesel por ano. Também estamos investindo mais 240 milhões para implantar internet 4G ao longo de toda a ferrovia, em uma parceria com a Vivo, com conclusão prevista para 2027, o que vai beneficiar as comunidades vizinhas à estrada de ferro e à operação ferroviária, além de melhorar a conectividade no trem de passageiros. Por meio de inteligência artificial, câmeras conseguem detectar objetos ou obstáculos nas passagens e emitir alertas em tempo real para o centro de controle, garantindo assim tomadas de decisões antecipadas, conferindo mais segurança nas operações ferroviárias. A Estrada de Ferro Carajás é considerado um importante corredor ferroviário no norte do Brasil, com cerca de 900 quilômetros de extensão e destino no terminal marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão. O transporte de cargas chama atenção, e o ano de 2024 passaram pelos seus trilhos 177 milhões de toneladas de minério de ferro, cerca de 11 milhões de toneladas de grãos e 2 milhões de combustíveis. A ferrovia corta 28 municípios e diversos projetos são realizados, como pontua João Silva Júnior, diretor de operações da Estrada de Ferro Carajás. A Vale se comprometeu com a implantação de um plano robusto de investimentos em mobilidade urbana, com foco em segurança para as comunidades por onde passa a ferrovia. No total, serão contemplados 21 municípios no Maranhão e 4 municípios no Pará até 2030, com obras de viadutos rodoviários, passarelas de pedestres, acessos rodoviários, muros de proteção e passagens em nível com cancelas automáticas. Só para vocês terem noção, estão previstas 142 obras de mobilidade no Maranhão e outras 24 no Pará, totalizando 166 obras.
Entre os planos da Vale está a inclusão de um segundo trem de passageiros na ferrovia até o ano de 2027. A mineradora também é responsável pela gestão da estrada de ferro Vitória a Minas, que além do transporte de cargas, também tem atraído o interesse do setor turístico. Enquanto isso, no estado de São Paulo, projetos podem trazer novamente os passageiros para os trilhos e acabar com a associação do trem como meio de transporte exclusivamente suburbano, presente nas grandes metrópoles. O especialista em transporte ferroviário Fábio Barbosa fala sobre projetos de trem intercidades. Já tem há 25 anos projetos. Lá no ano de 2000, criaram um programa lá de desenvolvimento das ferrovias no estado de São Paulo para transporte de passageiro entre a cidade de São Paulo até São José dos Campos, até Campinas, até Sorocaba e até Santos. Tudo saindo da cidade de São Paulo. 4 projetos. Depois de 25 anos, o primeiro projeto já foi leiloado o ano passado, o primeiro trecho que é São Paulo-Campinas, um trecho de 100 km, para um trem a 140 km por hora. Um projeto extremamente atrasado, mas extremamente importante, antes tarde do que nunca. Então, começam as obras agora no próximo ano. E existem os outros ramais de Sorocaba, de São José dos Campos, de litoral de São Paulo, que é no caso Santos, que está sendo feito esse trabalho de leilão pelo governo do estado de São Paulo, junto com o governo federal também. Outro projeto ambicioso é o trem de alta velocidade ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Ele seria executado exclusivamente pelo setor privado, o que passou a ser possível desde 2021, com a aprovação pelo Congresso Nacional do Marco Legal Ferroviário, que estabeleceu o modelo de autorização. O projeto de trem-bala já teve contrato assinado e pode ser uma opção para a Ponte Aérea Rio-São Paulo, que é uma das rotas aéreas mais movimentadas do Brasil e do mundo, conforme analisa Fábio Barbosa. E existe também, paralelamente, um outro projeto privado com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ligação São Paulo-Rio de Janeiro. Um projeto também de pelo menos aí uns 40 anos que existe, desde a primeira ideia lá na década de 80, que vieram com os japoneses e que tantas outras nacionalidades já tiveram interesse. E agora uma empresa privada nacional, a TAV Brasil, está em negociações aí, já fazendo todos os estudos técnicos de viabilidade para colocar o trem de alta velocidade a 300 km por hora. Então é um projeto interessante para o Brasil, para o desenvolvimento do país, das ferrovias e desenvolvimento local e regional também com esse trem. Imagina saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro em 1h30. Hoje de ônibus você faz em 6 horas, de avião você faz em cerca de 50 minutos, de trem você vai fazer 1h30. Só que o trem vai chegar mais rápido que o avião, porque você não precisa chegar no aeroporto. No aeroporto você precisa chegar 1h30 antes. No trem você chega 5 minutos antes de embarque. Então o trem sempre vai ser mais rápido nessa distância, por exemplo. A previsão mais otimista é que o trem de alta velocidade comece a operar no ano de 2032. João Paulo Seabra para a Rádio Educadora da Amazônia.